habitação. Uma das maiores realizações aí do brasileiro é ter a casa própria e se ver livre do aluguel. Mas será que esse sonho, essa conquista do imóvel significa segurança? Será que a compra da casa própria é melhor negócio a ser feito a qualquer custo também? Vamos saber mais informações sobre esse assunto, mais detalhes aí, tirar as suas dúvidas a respeito de habitação, de casa própria ou aluguel, a partir de agora em entrevista com o vice-presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, Wilson César Rascovitch. Wilson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para tentar esclarecer as dúvidas das pessoas aí. A grande dúvida, né, Wilson, que a gente fica se perguntando ali, quem planeja, né, ter a casa própria, quando se vê diante desse momento, né, de ter ali que sair de casa, ou alugar, ou comprar, é essa dúvida, né? Qual que é o melhor negócio? Compensa mais comprar ou alugar um imóvel? O que é avaliado, né, na hora da gente adquirir um imóvel? Bom, vai depender da situação de cada um. Vamos colocar, para um assalariado, muitas vezes compensa ele ter a sua casa própria para ele, em vez de ficar pagando aluguel. Mas muitas vezes não compensa você entrar num financiamento para uma pessoa que é um profissional liberal, um comerciante que muitas vezes utiliza de certa quantidade de dinheiro para fazer um capital de giro. Então, tudo depende da situação de cada um, né? É lógico, nós colocamos que sempre assim, quem casa, quer casa, né? E hoje, querendo ou não, o nosso pensamento é sempre ter a casa própria. Só que nós temos que verificar sempre a situação econômica de cada um, se realmente ele vai conseguir fazer o financiamento e se ele não vai ficar inadimplente por um período, né? Nós temos que lembrar que o financiamento hoje é a longo prazo, então temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Vice-presidente, algo que é possível ver, né, esse desejo do brasileiro pela casa própria, né, por ter a casa própria e falar é minha, comprei, tá quitada, mas é possível ver uma mudança aí nesse meio? As pessoas estão se interessando mais por alugar um imóvel ao invés de comprar ou não? Esse movimento ainda não está sendo feito e quais são as vantagens também, né, de ter um imóvel alugado? Então, vai depender. Vamos supor que nem... Eu tenho um comércio, que nem aqui no estado de Goiás mesmo, existem várias pessoas que trabalham em feiras, né, de roupas principalmente, e muitas vezes ele precisa de um capital de giro. E aí, muitas vezes, não compensa ele empatar, muitas vezes, vamos supor, ele tem 200 mil lá, ele fala, não, vou comprar minha casa própria. Muitas vezes não compensa, compensa muitas vezes ele achar um imóvel para pagar aluguel, e depois, futuramente, ele pode até pensar em comprar a sua casa própria. Mas muitas vezes, no caso dele, não compensa, porque ele vai usar aquele dinheiro para capital de giro, ou seja, vai fazer mais dinheiro. Agora, um assalariado que não tem, então, necessidade de ter ele não tem um comércio, então, muitas vezes, compensa ele estudar a situação dele, realmente, se ele consegue fazer o financiamento, nós temos que verificar também a possibilidade se ele tem essa condição. Infelizmente, dependendo da situação econômica, aquele consumidor, né, aquele futuro mutuário, muitas vezes não vai conseguir, porque muitas vezes ele tem que dar 20% de entrada, ele tem esses 20% de entrada, ele tem FGTS, né, então muitas vezes ele não consegue ter esses 20% para começar a fazer o seu financiamento. Então, aonde que muitas vezes ele vai ter que ficar pagando aluguel. Mas a nossa orientação é que cada mutuário, cada consumidor, tendo condições de ter a sua casa própria, querendo ou não, é um gasto que, após o pagamento, é uma garantia que ele vai ter, ou seja, ele não vai ter problema depois de ficar pagando aí um aluguel que vai e não volta, né? Então, é onde que vai depender da situação econômica de cada um. Vice-presidente, e esse financiamento, ele pode acabar saindo mais caro que o aluguel por causa dos juros? Sim, essa parte, infelizmente, nós temos que colocar que sempre vai ser mais caro, sim. Um exemplo, vamos colocar hoje, você tendo um financiamento de 30 anos, né, que é a média, 30, 35 anos,
pagando 10% de juros ao ano. Ou seja, vai ser 300% que ele vai pagar sobre o imóvel. Ou seja, ele vai pagar 3 vezes o valor daquele imóvel, né? Então, juros ele vai pagar. Agora, vai depender da situação econômica de cada um. Muitas vezes, aquele consumidor ele tem FGTS, tem salário e muitas vezes o seu salário sobra uma determinada quantia. É onde que muitas vezes, em vez de ele fazer o financiamento em 30 anos, ele consegue amortizar isso em 15 anos ou menos. Ou seja, ele pode utilizar a cada 2 anos o FGTS, ele pode pegar aquele dinheiro que está sobrando a cada 6 meses, a cada 12 meses, ele vai lá e faz a amortização extraordinária. Levando isso em consideração, então, em vez de 300%, muitas vezes só vai pagar 100%. Então, vai compensar, de certa forma, sim. Porque também nós temos que pensar que você tendo uma casa de aluguel, você não pode fazer nenhuma benfeitoria, né? Porque você não tem a condição de saber se você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muitas vezes o proprietário vai pedir o imóvel antes, né? E, querendo ou não, como nós estamos falando, vai querer melhorar o banheiro, melhorar o quarto, e não vai poder porque não é seu. Então, é onde que, tendo, logicamente, o seu imóvel, ele vai poder fazer isso. Só que, como você mesmo falou, vai pagar juros, sim. Pois é, Wilson, ainda nessa questão dos juros, né, que a gente sabe são altíssimos, esse processo de amortização, queria que você explicasse um pouco melhor, né, como ele funciona mesmo na prática. Quer dizer que, então, quando você consegue ali juntar uma determinada quantia de dinheiro, você vai pagando ali as últimas prestações do seu financiamento e nelas ali não estão contando juros? O que é esse processo de amortização? Tá, vou tentar explicar mais ou menos aqui para o pessoal conseguir entender. Hoje é totalmente diferente dos contratos antigos, ou seja, da época lá da década de 80, de 90, que você poderia só ter um imóvel, não poderia ficar vendendo o imóvel, né? Então era direcionado, né? Você não podia alugar o imóvel, então tinha várias regras nesse sentido. Hoje mudou esse entendimento. Hoje, aí também você não podia ficar fazendo essas amortizações extraordinárias que nós estamos falando, né? Existia uma restrição muito grande para poder fazer isso. Hoje não. Hoje você pode ter quantos imóveis você quiser. Por quê? Porque vai depender da sua situação econômica. Desde que você consiga pagar essas parcelas e não ultrapassando a média de 30% da sua renda, você pode ter 2, 3, 4 imóveis financiados. Lógico, para isso a pessoa também vai ter que estar ganhando bem para isso. Mas ele pode fazer essas amortizações extraordinárias que nós estamos falando. E aí é um ponto que é interessante nós colocarmos, que quando você faz o financiamento, lá se coloca que você pode utilizar o FGTS a cada 2 anos para fazer amortizações extraordinárias. Isso estou falando principalmente do SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Existe o Sistema Financeiro da Habitação e o Sistema Financeiro Imobiliário. Mas quando você quer matar esse processo, esse financiamento, o que você tem que fazer? Você vai pegar o dinheiro que sobra, você vai usar para amortização do prazo. Ou seja, se você fez lá em 360 meses, né, em 30 anos, então você vai fazer em cima do prazo. Ou seja, chegou 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, você vai lá no próprio site do banco, né, e vai fazer a opção da parcela ou do prazo. Faz do prazo, porque quanto menos prazo, menos juros, né? E aí você vai fazendo essa amortização extraordinária. Ou seja, vai diminuindo o financiamento. Hoje também, para o mutuário entender, o consumidor entender, as parcelas hoje a maioria faz pelo saque, que é sistema de amortização constante, ou seja, elas são decrescentes. Então, quando você vai lá fazer o financiamento, a maioria eles falam, não, faz o saque, que aí você vai pagando e as parcelas vão ser decrescentes. E aí é onde, então, você vai pagando. E fazendo a amortização extraordinária do prazo, de certa forma, ele não vai diminuir tanto as parcelas, mas você está diminuindo o prazo. E isso o banco não vai falar, porque ele não quer que você diminua o prazo.
Por quê? Ele quer que você pague juros. É a mesma coisa, aí é um ponto importante para o consumidor, quando você utiliza o FGTS. Quando você vai na agência e fala, eu quero utilizar o FGTS para diminuir o meu financiamento. O banco, ele não joga você para fazer a amortização do prazo, ele joga para amortizar a parcela. Então, se você pagar lá uma parcela de R$1.000, vamos colocar um valor simbólico aqui, R$1.000, ele vai falar, não, utilize o FGTS que você vai pagar só R$400. Aí, logicamente, aquele consumidor não pensa no futuro, ele está pensando no presente. E aí ele fala, então tá, vou pagar R$400. Só que o que está acontecendo? Ele está utilizando o seu FGTS, mas ele vai continuar com os 30 anos lá, com os 360 meses. Ou seja, o banco vai continuar recebendo os juros que ele tem interesse. Então, ele não está amortizando de certa forma, né? Ele está se ajudando. Lógico, momentaneamente ali, naquele período, ele está resolvendo o problema dele. Mas quem está ganhando é o banco, porque você vai continuar pagando 30 anos. Então, é interessante que sempre você pague e faça a amortização do prazo, ou seja, tentando reduzir o máximo de prazo do financiamento que você vai estar pagando menos juros. E como está o processo de financiamento, né, do imóvel hoje em dia? Está mais complicado? Está facilitado? Quais são os principais requisitos na hora de financiar o imóvel? Bom, hoje é capacidade econômica. Infelizmente, né, nós tivemos aí já o aumento da taxa Selic, onde isso impactou também com relação ao próprio financiamento. Ou seja, taxas que estavam menores há 2 anos atrás, hoje já não está. Então, de certa forma, não está tão atrativo como estava 2 anos atrás você fazer um financiamento. Mas hoje, aquela pessoa que quer fazer o financiamento, basta ela ter condições de dar muitas vezes, aí eu estou falando um consumidor normal, que não se enquadre aí no programa Verde e Amarelo, né, Casa Verde e Amarela. Então, aquela pessoa, um trabalhador que muitas vezes ganha até mais de 5 mil, né, e aí é onde ele vai poder, então, fazer o financiamento. Mas sempre os financiamentos são baseados em 30% da renda. Você não pode exceder esses 30%. Né? Então, você tendo essa condição de 20% de entrada, você vai conseguir fazer o financiamento e, tendo um bom correspondente bancário, muitas vezes no prazo de 1 mês, 2 meses, você já tem o seu financiamento aprovado e já consegue adquirir o seu imóvel. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o vice-presidente da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, Wilson César Rascovich. Wilson, além ali do aluguel, né, do financiamento, tem também o consórcio de imóveis, né? Como que funciona também essa modalidade para comprar, para ter moradia? Quais são as vantagens? É também vantajoso investir num consórcio? O consórcio é vantajoso, sim, mas, na minha opinião, mais para o investidor. Por quê? Eu falo que o brasileiro ele é imediatista, ou seja, quando você vai comprar alguma coisa, você já quer ter aquela coisa, né? Principalmente um imóvel, né? Ou quando você vai comprar um carro. Muitas vezes você não está nem preocupado em verificar a taxa de juros, você vai verificar o valor da parcela, se ela se enquadra dentro do seu orçamento, pronto, você vai lá, vai pagar um absurdo muitas vezes de juros, mas vai ter o seu carro ali já de imediato. O imóvel, de certa forma, é a mesma coisa, o consórcio que você vai ter poder adquirir. As taxas de administração, né, que seria, vamos colocar, os juros, elas são mais atrativas, ou seja, são mais baixas. Só que o que acontece hoje? Quando você faz um consórcio, não é a certeza que você vai ser contemplado. Então, muitas vezes você entra no consórcio, e aí é onde ele tem que tomar muito cuidado com as promessas que são feitas por esses vendedores de consórcio, que muitas vezes você vai ser contemplado daqui 6 meses, daqui 1 ano, e muitas vezes não vai ser. Né? Por quê? Porque muitas vezes vai ter outros consumidores que também estão ali e vão dar a entrada, muitas vezes, maiores do que a sua, ou seja, dar lance maior que você. E aí o que acontece? Você vai ficar pagando, e muitas vezes está pagando aluguel,
e aí fica pesado para aquele consumidor. Então, o risco é muito grande. É bom, você vai pagar menos juros, vamos colocar assim? Vai, mas, infelizmente, corre um sério risco de muitas vezes não ter o imóvel tão rápido. E aí é um ponto importante para colocar para o consumidor que até 2006, mais ou menos, você podia entrar num consórcio, caso você quisesse desistir, você desistia e pegava o seu valor de volta, né? Então, era, de certa forma, rápido você pegar esse dinheiro de volta. Hoje, não. O entendimento hoje do STJ é que, se você desistir de um consórcio, você tem que esperar o término desse consórcio. Então, fica ruim para essas pessoas que entram dentro desse consórcio e, muitas vezes, no prazo de 20, 30 anos, só vai receber no final. E aí é um péssimo investimento. Por isso que, de certa forma, o consórcio é bom, mas desde que essa pessoa saiba o que está fazendo com relação à parcela e período que ele vai ficar sem esse imóvel. Além das vantagens financeiras, existem mais coisas que devem ser levadas em consideração na hora de decidir, de tomar essa decisão? Vou alugar ou vou comprar um imóvel? Sim. Bom, com relação a alugar e comprar, nós estamos falando aí, né, das pessoas que muitas vezes utilizam para o seu comércio. Então, aí é onde ele vai ter que pesar se compensa ou não, né? E aí, com relação ao você ter o imóvel, ele tem que ficar atento, né, se realmente ele vai conseguir pagar, né? A inadimplência hoje, só para o consumidor ter noção, é muito grande. Hoje, a maioria desses consumidores fazem um financiamento e não se atém a detalhes que, principalmente com relação a prazo. Muitas vezes você vai fazer um financiamento de 30 anos e muita coisa pode acontecer dentro desses 30 anos. Você pode perder o emprego, você pode ficar doente, pode ter perda na família, pode acontecer muita coisa. E aí é onde que esse consumidor pode ser prejudicado e muitas vezes perder o imóvel. E um ponto importante que a gente sempre coloca, e nós temos até uma cartilha, né, no site da BNH, onde ele pode baixar gratuitamente, é com relação à escolha do seu imóvel. Como nós estamos falando de um financiamento de 20, 30 anos, nós temos que colocar que você tem que, quando for comprar aquele imóvel, antes faça pesquisa. Se você não conhece o bairro, vá no bairro, durante a semana, durante o final de semana, verifique com vizinhos a questão de segurança, verifique se tem escola, se tem hospitais. Você não é igual um produto que nem um carro, um exemplo, que você vai, sai num sábado e compra um carro. Não é assim que funciona. O financiamento, você tem que ter certa condição assim de ter uma visão que não é uma coisa que você vai comprar e vai resolver de imediato. Você vai conseguir pagar no prazo de um ano. Então, o risco muitas vezes de ter um vizinho que escuta música alta. Pronto, ele já vai ter dor de cabeça por 10, 20, 30 anos. Então, é onde é interessante que ele faça a pesquisa do imóvel, verifique se condiz com a realidade que ele necessita de distância de trabalho, com crianças. Muitas vezes é um casal que acabou de se casar aí, e aí muitas vezes vai ter filhos, ele tem que verificar se tem escola perto, se tem toda essa estrutura. Então, são coisas que muitas vezes o brasileiro, infelizmente, não leva em consideração e acaba muitas vezes fazendo um péssimo negócio. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Wilson, é muito comum também as pessoas comprarem, né, adquirirem um imóvel para investimento, para alugar, ter ali uma renda com aluguel. Ainda compensa muito a investir no mercado imobiliário? Vai depender da situação daquele consumidor. Hoje nós temos a situação de várias pessoas hoje que hoje são investidores. O que eles fazem? Eles compram um imóvel de leilão, ou seja, são pessoas que adquiriram imóvel através de leilão. E de onde que vem esse imóvel de leilão? De consumidores que fizeram financiamento e não conseguiram pagar. Aí um imóvel, muitas vezes, que custa 200, 300 mil, ele compra por 100, 150.
muitas vezes 50% do valor do imóvel, ou seja, ele está ganhando dinheiro. Então, hoje existem várias pessoas que fazem isso, e são investidores, eles vão lá, fazem a pesquisa, verifica e faz a compra do imóvel por 50% do valor. Ele está ganhando dinheiro e aí compensa tranquilamente ele comprar para alugar, né? Agora, aquele consumidor que pensa em adquirir um imóvel, pagando 30 anos o financiamento e pensando no investimento, de certa forma, ele não está fazendo um bom investimento, porque ele está pagando os 300%, ou seja, 3 vezes o valor do imóvel, né? Então, muitas vezes, ele pode investir em outro investimento através de tesouro, de ouro, ou algum investimento do banco, né, do governo, menos o imóvel. Aí muitas vezes não vai compensar para ele. Tá certo, Wilson. Muito obrigada pela participação conosco aqui no Tom Maior, pelos esclarecimentos. Até uma próxima.